Boa tarde, estou aqui com o Dr. Bruno Paixão. O Dr. Bruno é doutorado em Ciências da Comunicação, com áreas de interesse no jornalismo político e áreas cruzadas com as ciências sociais. É escritor, colaborador em vários jornais e desde 2019 é diretor da Fundação Inatem. Eu começo por lhe perguntar, que sendo o jornalismo político uma área do seu interesse, ou seja, aquela que contempla a moral política, a ética política e a corrupção política, e sabendo que em 2010 lançou um livro que abordava a corrupção política, e era esse mesmo título, eu gostava que nos falasse um pouco desta temática, desta abordagem, desta vivência tão atual. Antes de mais, muito obrigado pelo generoso convite. Não sei se estou à altura de o merecer, Claro, mas farei por isso. A corrupção política é um tema que tem que sair das parangonas, porque ele é muito mais do que isso. É muito mais do que uma parangona. A corrupção política é tanto ou tão pouco que, sem ela, estaríamos provavelmente a dizer que terminaram flagelos no mundo para os quais não há dinheiro, porque ele é consumido nos recursos da corrupção, ou seja, esvaziam-se nos bolsos da corrupção. E estou a falar de coisas tão prementes na humanidade como a fome, como a ausência de guerras e todos os conflitos bélicos que muitas vezes se fazem para que poucos ganhem muito, e portanto tudo isso nos mobiliza. Eu, como humanista, sinto-me bastante mobilizado e, não podendo fazer tudo e tendo consciência que serei apenas uma pequenina gota no oceano, mas procuro fazer a minha parte. E, portanto, é com todo o convencimento de que é urgente, é premente, hoje nós dedicarmos o nosso esforço em favor de muitos, que abracei este tema académico. Tenho publicado vários artigos e livros em que sou ou autor ou coautor sobre este tema. Se bem que o meu tema não averigua, muitas vezes perguntam-me se o caso A ou B é efetivamente um caso de corrupção, e não é isso que eu vou aferir. O Bruno também teve uma obra, O Primeiro Escândalo, que eu considero uma obra de alerta também, mas, entretanto, resolveu presentear-nos com mais obras que focam sempre, de alguma forma, não só, de facto, a sua profissão de base, jornalista, como também os problemas que o jornalismo, não bem direcionado, de uma forma que informe isentemente o leitor, e aborda o problema da influência das redes sociais na esfera das nossas vidas. O jornalista anda sempre de braço dado com as causas sociais, no seu caso, ao mesmo tempo que está preocupado com o cidadão individual. E isso é uma forma quase única de fazer o jornalismo. Gostaria de saber, quando tem como objetivo fazer um artigo, fazer um capítulo de um livro, qual é a sua máxima preocupação? Essa é uma questão que encerra bastante daquilo que nós somos e como nos apresentamos. Eu tenho como máxima, sempre que escrevo um artigo, seja ele académico, seja de outra índole,
escrever com a preocupação de verdade. A verdade. E sabendo que a verdade, enfim, a verdade escreve-se hoje cada vez mais no plural, porque todos temos a nossa verdade. E a verdade singular é alguma coisa que não existe. Já, enfim, da filosofia kantiana, que nós evocávamos a verdade e a realidade como uma coisa numénica, ou seja, que existe para lá de todas as interjeições da nossa visão. Todavia, depois nós temos uma verdade fenoménica, que é aquela que nós vemos com os nossos óculos, com os nossos fenómenos, que vemos mais bem ou menos bem dispostos. E com o nosso know-how que temos, sim, não é? A nossa e, ideia. portanto, temos formas de ver a verdade. E as redes sociais vieram, no fundo, amplificar, porque elas têm esta nuance, são redes amplificadoras de tudo. Dizem de nós o que nós queremos, de bem e de mal, de bem e de mal, onde muito se passa no mundo. E, portanto, procuro que a verdade seja algo que está presente do princípio, da primeira letra capitular até ao último ponto final. Que a verdade esteja preenchida em todos os meus artigos. Sejam eles académicos, sejam eles os artigos de crónica, que é um género que eu gosto muito, porque é aquele género que ainda me liga quase que umbilicalmente ao jornalismo, porque eu fui jornalista durante os anos que fui e, enfim, continuo a verter todo o meu olhar académico sobre a questão jornalística, porque acredito profundamente nela, mas acredito nela não como a vertigem e a voragem de escrever no imediato, sem tempo de reflexão e sem coisa nenhuma, porque isso já não se chama jornalismo, chama-se a rede social. Hoje o jornalismo, para se distanciar e diferenciar convenientemente do que são as redes sociais, eu julgo que tem que pensar, tem que aprofundar e tem que dar uma coisa que muitas vezes dizemos mal. Por vezes dizemos que o jornalista tem que observar sempre as duas partes. E eu acho que não é assim. Não tem que observar as duas partes, mas todas as partes. Porque muitas vezes temos que ver para além do óbvio. Dois não é o e às vezes dois não é o todo. Há mais partes envolvidas. E muitas vezes até minoritárias, a quem não se dá voz. E, portanto, o jornalista deve observar sempre todas as partes em foco. E, portanto, é sobre isto que eu me debruço e esta minha ligação ao que escrevo está sempre muito presente. Em 2019, penso que não estou errada, veio para diretor desta enorme instituição que é a Fundação Inatel. A Fundação Inatel é, obviamente, também uma instituição de cariz solidário. Sabemos das várias entidades com quem tem parcerias, mas o ano de 2020 foi frutífero em dar-nos dissabores e provavelmente, como em muitas outras instituições, muito ficou por fazer, mas gostaria de saber, com tanta solicitação de cariz solidário, com que somos todos, de facto, abordados, qual foi a postura da Fundação Inatel e o seu contributo nesta fase que vivemos? Eu tomei posse, algo que eu nunca previ na minha vida que pudesse acontecer, mas fui convidado, aceitei este espírito de missão, tomar posse em 2018 como diretor da Fundação Inatel em Coimbra e tenho procurado no nosso vasto distrito, que tanto está no litoral como no interior, no profundo interior, tenho procurado estar presente e conviver com as instituições, porque elas muitas vezes são a força social e a voz daqueles habitantes que ali estão naquele lugar. A Fundação Inatel dedica-se a todas as esferas da população
E quando eu digo todas as esferas, refiro-me a todas as esferas etárias, desde jovens a praticar desporto todos os fins de semana, aos mais velhos, portanto, a todas as faixas etárias, e é naturalmente uma instituição que vinca muito o seu caráter social. E, portanto, ainda na semana passada estive no Conselho de Tábua, numa instituição que tem um centro de apoio, de acolhimento temporário a crianças e jovens, e tive a ocasião de fazer a entrega de um reforço de material escolar que foi proveniente de várias pessoas individuais, mas também de instituições que se associaram a nós. E, portanto, eu acho que nós, portugueses, temos muito esta veia solidária. Podemos ter pouco, mas apercebendo-nos na altura de amargura que há quem esteja a sofrer mais, que nos associamos a essa dor e somos capazes de ser solidários. E, portanto, nós temos feito muito desta partilha e, sabe, é uma coisa muito gratificante. De facto, chego a casa sempre com o dia cheio e sinto que contribuí, que tem valido a pena a minha passagem por esta instituição, e se ela tivesse que acabar hoje, sinto que escrevi páginas bonitas, não sozinho, claro, muito com os colaboradores que tenho aqui e que são uma peça fundamental para que isto aconteça. Infelizmente, não são eles que dão a cara porque deviam ser, mas eu estou com eles e represento-os, e eles também me representam. Portanto, comungamos todos muito da mesma ideia. E a própria Fundação Inatel, que permite que esta dispersão geográfica seja também colmatada pelas pessoas que se envolvem no tecido social, no tecido associativo, no tecido autárquico, e, portanto, esta nossa ligação é muito gratificante e estou a gostar muito desta minha função. O Dr. Bruno dizia-me há bocadinho que nunca tinha pensado que um dia viria a ser diretor da Fundação Inatel. Eu compreendo, porque é uma atividade gestionária de muita competência, de muita responsabilidade, que requer competência e responsabilidade. E é nesse sentido que eu penso que no dia que soube que ia ser diretor da Inatel, deve ter sentido um misto de emoções. Era capaz de nos dizer o que é que sentiu nesse dia? Que não gosto, genuinamente eu não gosto da exposição. Genuinamente não gosto. Sinto-me muito mais cómodo e confortável se ficar num back-office, nos bastidores, e trabalhar, porque, no fundo, a vida de quem escreve é muito feita disto. Muito solitária. A escrita é uma atividade solitária. É uma atividade solitária, profundamente solitária. Mas é uma solidão comprazida. Não é uma solidão de sofrimento. Exato. É uma solidão voluntária. Quando eu soube... É uma solidão ao serviço do outro, quase. É, tal e qual. Quando eu soube que vinha para esta função, enfim, fui convidado, era algum tempo para eu pensar, eu achei que viria na condição de poder vir em serviço de missão. Já 2 ministros passaram neste pequeno intervalo de 2 anos em que estou em funções, o Ministro Vieira da Silva e agora a atual Ministra, e tive a ocasião de lhes dizer: eu estou em missão. E a minha missão, quando entenderem que eu deixo de estar em missão, ou que eu sinta que já não cumpro bem a minha missão, eu próprio assumirei que devo sair. E estar em missão é, olha, coisas tão simples como não resmungar em casa porque não estive nem sexta, nem sábado, nem domingo, e porque sou o primeiro aqui a entrar e o último a sair. E porque escassei a tempo para outras coisas que eu tinha antes e deixei de ter. Mas é uma missão.
E, portanto, essa missão é também regeneradora. E entendo mesmo isto como uma missão, porque há gente que precisa de nós. E nós não podemos estar fechados. Raramente aqui estou. Deve também ter-se apercebido disso. Raramente aqui estou. Sou um homem que faço acontecer e faço questão que seja assim. Quando deixar de ser assim, eu acho que poderá vir alguém fazer melhor. Quem vem a seguir a nós tem sempre capacidade para fazer melhor do que nós. E eu procuro envolver-me nas instituições, com as pessoas. Não convido as pessoas a vir cá, porque gosto de ser eu ir visitá-las e ver o trabalho que fazem. E sinto também um certo regozijo nas pessoas, porque têm presente alguém que pode experienciar aquilo que elas fazem no dia-a-dia, e vou a muitas coisas, desde treinos desportivos, a ações de teatro, musicais, a ensaios de música com crianças, a pequenas reuniões, enfim, eu vou a todo lado quando me convidam e vou com gosto. Nunca olho para o relógio, procuro marcar presença à hora que começa e não pensar quando é que acaba, porque estou em missão. E é este o conforto. Portanto, quando me perguntam o que é que eu senti, lá vem uma carga de trabalhos. Eu não vim preparado para isto. Mas enfim, a vida também nos prepara. Mas a mudança vai-se adaptando à medida que os dias vão acontecendo e as necessidades. Sim, procuro dar o melhor de mim em favor de todos. Esta ética e esta relação para a humanitude que pautua a sua vida e o seu estar. Lançou um livro em 2017, Prime Time is Time, e agora lançou outro livro. Não vou dizer o nome, porque gostaria que fosse a senhora a fazê-lo, que nos falasse um pouco dessa hora perfeita. Este meu livro, que foi lançado este mês, e que já se encontra disponível, felizmente, que se chama Fake Time is Not My Time, vem dar sequência ao primeiro, que é o Prime Time is My Time. No fundo são crónicas, é uma coleção de crónicas que abordam as questões do jornalismo e da comunicação, que estão presentes no nosso dia-a-dia, mas também as questões da cultura, da política e da sociedade, com alguma atualidade. E, portanto, elas são reflexões. São reflexões que nos lançam nos labirintos, nas encruzilhadas, e que nos obrigam a chegar ao fim dessa encruzilhada, ao último ponto final. E o fim dessa encruzilhada é muitas vezes a solução da questão cotidiana, que é apresentada, eu procuro que seja com alguma profundidade, com algum estudo, escrita, enfim, da forma como eu escrevo, que é uma forma mais desabrida, mais crua, uma forma mais nua da escrita, escrever como falo e, portanto, quero dialogar com os leitores. E este livro, enfim, evocando terminologias jornalísticas universais, que é o prime time e que é agora o fake time, porque vivemos num tempo de fake news, em que assumimos como verdades coisas que são verdades noutra ótica, não é? Faz-me lembrar aquele poema do António Gedeão que se chama Impressão Digital, que fala do Dom Quixote, que vê os moinhos. Então diz, vê moinhos são moinhos, não é? Portanto, vê gigantes são gigantes, vê moinhos são moinhos. E esse poema diz muito da nossa sociedade, porque cada um vê aquilo que entende ver e defende. E vale a pena contrariá-los, eu pergunto. E com que argumento o vamos contrariar? Com a verdade. Sempre com a verdade. Mas, no entanto, é uma tarefa e uma missão quase impossível, porque estamos cheios de tudólogos e de achólogos e é muito complicado debater qualquer temática com essas pessoas. E daí que o seu livro seja, de facto, uma ferramenta imprescindível para quem quiser ter uma visão mais correta do que deve ser a vida
de um leitor e de um escritor. Queria perguntar-lhe, vivendo quase o seu dia a dia nesta missão, e com uma família maravilhosa que tem, porque é uma família maravilhosa de gente bonita, onde é que vocês viajam? Viajam? Porque estando a gerir uma unidade que tem várias instâncias hoteleiras e de lazer e de cultura, enfim, todo um manancial de atividades que conduzem a um bem-estar, quando é que vocês viajam em família? Em família, bom, nós viajamos, claro. Muitas vezes metemos no carro e vamos, mas também, sempre que temos a oportunidade, eu gosto que os meus filhos, que ainda são pequeninos, tenham acesso a outras experiências, a outras culturas. E, portanto, ainda não para fora, com eles, ainda não para fora do nosso continente europeu, mas gosto de os levar a conhecer outras culturas e eles gostam também de ir. E de se aperceber das coisas e de ter uma mochila às costas e de andar o dia todo fora. O hotel é só para ir dormir. Eles cá são um bocadinho mais comodistas, gostam de ir para o hotel que tem a piscina e não sair do hotel se for preciso. Claro que tem que sair. Tem que ser estimulados para isso. Mas eu, como fui jornalista, viajei bastante, felizmente em funções, para sítios mais inóspitos, aqueles sítios que não vêm nos roteiros turísticos. Essa é uma das grandes vantagens do jornalista. E então faço questão sempre que possível, enfim, procurar aquilo que não é o roteiro turístico, mas procurar o roteiro que vale a pena para podermos medir e comparar aquilo que temos, aquilo que não temos, e só é possível, como diz o Miyakoto, se não tivermos os pés pregados ao chão. Porque há muita gente que gera coisas com os pés pregados ao chão, que nunca saiu do sítio de onde está e que tem a ilusão de ter criado a coisa melhor do mundo, mas não consegue medi-la porque não tem um termo de comparação. É preciso despregar esses pregos e olhar com outros olhos. Dr. Bruno, para terminar, qual é o seu sonho para 2021? Bom, eu nunca sonho com muito, sonho sempre com uma máxima de vida que tenho, que é o suficiente. Sonho com o suficiente para todos. Não sonho com o melhor de tudo para alguém, porque isso implicaria que o melhor de tudo para alguém fosse esvaziar o outro de alguma coisa. Eu acho que é possível todos atingirmos uma medida do suficiente de tudo, de paz, de amor, tranquilidade, de serenidade, de emprego, de estabilidade financeira, de vermos os nossos bens, de alimentação, o suficiente. Eu acho que para tudo devemos procurar a nossa medida do suficiente. É isso que eu gostava que eu e os meus tivéssemos, e no fundo, porque nós também vivemos aquilo que os outros vivem, não é? Que todos nós tivéssemos o suficiente. E isso julgo que me enchia a mim de plenitude, uma plenitude que fosse também ela suficiente. Dr. Bruno, esta entrevista ou esta conversa não foi suficiente, foi muito mais que suficiente, foi muito boa, foi um prazer as nossas trocas de impressões e a sua exposição. Obrigada.